Boa tarde, doutora Sheila. Boa tarde, Fernanda. Quem está em casa não sabe o que é curatela. Explica pra gente. Pois é, Fernanda, a curatela, ela é um meio jurídico para você poder cuidar, para você poder assumir a responsabilidade dos atos de uma pessoa que pode estar interditada totalmente, parcialmente, ou você pode ter também uma tomada de decisão assistida, Fernanda. Eu vou lhe lembrar uma coisa bem prática. Eu estava no banco essa semana e aquela, você sabe, fila de banco, né? Você fica sentado ali aguardando, é um horror. E eu percebi que tem muita gente que vão fazer a prova de vida, que precisa representar o pai ou o esposo ou a esposa junto a banco, junto a algum negócio, e em situações ela pensa que a procuração pública resolve. E não é o caso, Fernanda. Dependendo da situação e do grau de sanidade ou do grau em que se encontra a pessoa que vai ser curatelada, uma procuração pública não vai resolver junto à INSS, junto a banco, para fazer compra ou venda de algum imóvel. E como é que solicita a curatela de uma pessoa idosa? Tem que ter uma idade mínima? Não, Fernanda, olha bem, a curatela ela pode acontecer até para as pessoas incapazes, né? Pessoas idosas, vamos falar dos idosos, mas não é qualquer idoso, gente, né? Não é assim, minha mãe minha mãe não tem tempo, eu vou fazer a curatela da minha mãe e vou assumir toda a responsabilidade. Até porque, né, o Código do Idoso, né, a lei que protege os idosos, ele diz exatamente, veio também para proteger, Fernanda, porque quando você interdita alguém com a curatela, você passa a ser responsável pelas questões financeiras, principalmente, se há uma possibilidade muitas vezes de se aproveitar desse idoso, às vezes o filho, alguém, né, Deus sabe como. Então, a curatela e a interdição, ela ocorre por meio judicial, onde o juiz, ele vai ouvir a pessoa que vai ser interditada, que ele vai conceder uma curatela, né, para aquela pessoa. Normalmente, quem busca a curatela, quem requer a curatela, pode ser um filho, pode ser o cônjuge, como pode ser também o Ministério Público e, às vezes, Fernanda, aqueles espaços públicos que nós conhecemos também muito bem, que são locais de longa... Não, são os locais que a gente chamava antigamente de asilo, mas não é mais dos idosos. De longa permanência. Exatamente, dos idosos, né? Onde os idosos permanecem ali, às vezes, sem filhos, sem ninguém, abandonados. E aí eles têm direito ao próprio benefício do INSS, um benefício social. E aí a instituição, ela pode também, Fernanda, curatelar a esse idoso, mas tudo passa pelo meio judicial. Há uma equipe multidisciplinar, há laudo médico para poder fazer, para poder conceder. E ele não, em certas situações, não precisa ser total. A gente vê muito caso da demência, né? Você vai percebendo algum grau. Olha, meu pai está esquecido. Eita! Sumiu o dinheiro da conta do meu pai, vai estar reclamando que não tem dinheiro. Então, assim, olha uma situação que os filhos têm que estar atentos muitas vezes, procurar saber. Quando menos espera, ele pode estar no começo de uma demência e você tem que realmente tomar as providências antes que outras pessoas se aproveitem dessa situação. De que forma? Botando para assinar duplicata, vendendo coisas que ele não tem, né, não vai lembrar, não vai nada, assinando, fazendo negócios que não tem nem consciência. Quanto tempo demora, Sheila, para conseguir? Fernanda, existe a curatela provisória que o juiz pode conceder, às vezes até por meio de liminar, dependendo se o processo já está bem fundamentado, com laudos, com documentação, com fotografias da situação do curatelado. Então, isso pode acontecer até por meio de liminar, vai mostrar a urgência. Por exemplo, já teve casos, por exemplo, de pessoas sentindo muitas dores, com muito doente. Ele não deixava ser internado, ele não queria ser internado. E não só perturbando a família como um todo e os vizinhos, porque chorava muito à noite de dor, gritava de dor. A esposa teve que entrar com processo judicial para provar que ele era incapaz e para ela poder chamar o SAMU para poder levá-lo.
Meu Deus. Porque é isso, às vezes o estado cognitivo leva a isso, né? E aí pode ser até um temporário. Sim. No caso dele, infelizmente, chegou a falecer porque o caso era muito grave. Mas você vê, às vezes, que você nem imagina. E o SAMU, por exemplo, não pode fazer nada, ou uma ambulância, quando chega, é chamado para um caso de emergência, e a pessoa diz, eu não quero tratamento, eu não vou. Ela está realmente, às vezes, muitas vezes, inconsciente, não está no seu estado normal. Então, tem essa necessidade para vender, para fazer prova de vida, Fernanda, para poder, às vezes, tirar ou renovar algum documento em banco. É um instrumento, assim, que chega a uma certa grau de necessidade que você precisa. E a pessoa pede alguns direitos civis, que são esses de fazer negócios, né, dependendo do grau que ele está. Mas com um avanço, que a gente chama parcial até, é que a pessoa não perde, por exemplo, o direito do voto, dependendo do grau em que ele se encontre, né, de estado realmente mental para isso. Uma dúvida bem comum é sobre negligência. Por exemplo, uma pessoa idosa que mora sozinha num apartamento, sem parente, sem conhecido, aí o síndico, muitas vezes, às vezes é um vizinho, né? Percebe que aquela pessoa não pode mais ficar naquela condição. Como é que age numa situação dessa, Sheila? Aí onde eu falei, Fernanda, se a situação, ele está colocando em perigo a sua própria vida, aí é onde entra, no caso, se não tem um parente, isso é tão comum, né? Se não tem um parente, pode ser alguém assim... Não, aí no caso, ou o juiz vai nomear, mas o Ministério Público, ele é nesse momento chamado, entendeu? Porque é um tipo de ação, Fê, que tem sempre a pessoa do Ministério Público nas audiências. Entendi. Porque lembra, né? É interesse do incapaz como menor e também do idoso. Olha bem, gente, porque assim, eu tenho visto os idosos com os meus amigos, uma parte dos idosos, às vezes com a plenitude de consciência e de saúde. Nós estamos falando aqui no caso realmente do idoso que chega a precisar, entendeu, de uma intervenção do Estado por meio do Judiciário para uma interdição. Então a pessoa não precisa necessariamente ser da família. Não, Fernanda, pode ser, por exemplo, sabe aquele cuidador que toma conta e que já faz anos e anos porque não tem ninguém próximo? Né? Quando o juiz é que vai analisar isso na audiência, às vezes pergunta na própria entrevista, dependendo do grau em que esteja, entendeu? Então vai fazer toda a diferença. E tem os casos, por exemplo, Fernando, de pessoas com algum tipo de deficiência, tá? Onde síndrome de Down, por exemplo, eles têm uma plenitude para casar, para tomar decisões desse tipo, mas muitas vezes ele vai ser assistido pelo pai, por alguém nas tomadas de decisões, por exemplo, quando envolve patrimônio, ele escolhe algumas coisas, depende tudo do grau de sanidade. Né? Exatamente, quando envolve patrimônio. Tem pergunta de telespectador, vamos ver aí. Então, hoje eu estou sem lente e sem óculos, você vai ter que ler. Tem a curatela do filho, mas ela não pega em R$1. Ele quem administra, minha mãe ainda tem que ir trabalhar nas casas das outras pessoas para dar para ele, senão ela apanha e ela não quer que ninguém se meta, morre de medo de controlar ele. Como filha, como é que eu devo agir? Eu me afastei. Você vê, ela tem a curatela do filho dela, do irmão dela, ela não conta qual é o motivo. Às vezes são problemas psiquiátricos, por exemplo, isso, né? Ou seja, me parece que é problema mental. Isso. Só que qual é a dificuldade aí? Ele que está administrando a situação. Então, de fato, ela só tem o papel. Ele continua... Aí é o tipo de questão que aí perde um pouco o sentido. Porque a proteção, qual é o objetivo? Se ele está controlando tudo, ele continua controlando. Imagina um terceiro. Se ele está fazendo negócios com terceiros... Né? Ou ele pode ser prejudicado ou o próprio terceiro, porque ele pode pegar um empréstimo, fazer alguma coisa desse tipo. E a documentação é no nome dela. Exatamente. Então, assim, tomar cuidado porque a curatela, a interdição, por exemplo, no caso de uma pessoa com problemas de alienação mental, né? Psiquiátrico ao ponto, né? De ter uma alienação mental ou por agressividade, muitas vezes, Fernando, o problema gera uma agressividade física e por medo
uma mãe acaba cedendo e não fazendo o papel, porque a pessoa que está responsável, que é o curador, ele tem que prestar conta da parte financeira que ele toma conta, ou da mãe do filho, né? Vai que é um adulto que tem, sei lá, deve ter algum filho, pode ter algum filho. Então, assim, imagina o inverso, né? Se você toma conta das contas da sua mãe, da aposentadoria da sua mãe como responsável, tem outros irmãos, você tem que prestar conta disso. É sua responsabilidade, porque é você que está administrando. Então você tem que prestar conta. Quem chega a justiça? Olha, a justiça, Fernanda, é anual. Ele é obrigado, uma vez por ano, a prestar conta. Quem cobra isso? Sim. Que a gente viu até, não vou citar nomes, que são pessoas políticas, mas essa semana, recentemente, foi matéria na imprensa de curatelas suspensas, né? Porque a pessoa passa a ter a responsabilidade na vida civil do outro, principalmente na patrimonial. Tá? E aí a gente tem falando com pessoas que podem ter pouco patrimônio, mas pode imaginar pais, mães que deixaram uma boa aposentadoria, um bom patrimônio, locações, imóveis. Então, quem é que tem que prestar conta? O Ministério Público, ele tem que exigir essas contas, está lá na legislação, uma vez por ano ele tem que apresentar ao judiciário. Aí ninguém cobra nada, o processo anda, está tudo em paz na família, ninguém lembra de botar, quem vai cobrar? A lei diz que tem que colocar, mas não existe uma cobrança direta. Mas a qualquer momento o Ministério Público pode pedir. E você, né, vai ter que ter. Por alguém, algum membro da família. Olha, estou vendo que o dinheiro do papai aqui não está sendo bem administrado. Então, eu quero a prestação de contas. E aí você tem que prestar em juízo a prestação de contas do que você está fazendo com o dinheiro. Poxa, Elinho, para a gente encerrar, a gente tem falado muito sobre incapacidade cognitiva, né? Mas tem outras situações. Por exemplo, a Silva mandou uma pergunta para a gente de uma idosa que tem 102 anos, mas tem dificuldade de locomoção. Muitas vezes está esquecida. Então, tem aí algum grau de demência já. Exato. Ou pode ser Alzheimer, né? É fácil ter a curatela? Sim. Qual é o primeiro passo? Onde vai? Olha, o primeiro passo é procurar um advogado, ou seja, um advogado privado, ou então a Defensoria Pública. E você juntar toda a documentação. Porque no caso da senhorinha de 102 anos, coisa linda, né? Coisa difícil você ver, né? E não tá com algum problema. Eu já tô esquecida. Esse problema de ser esquecida, minha gente, eu tô com meus 47 e já sou esquecida. Mas ela, na reunião, quando tiver audiência com o juiz e o Ministério Público, Fernanda, que ela for inquirida, que o juiz vai fazer as perguntas na audiência, vai saber o grau que ela está. E aí pode estabelecer uma curatela parcial, por exemplo, né? Para fazer uma tomada de decisão assistida, mas isso vai depender... Quem tem advogado pode ir na Defensoria Pública. É um papel muito bem feito e desenvolvido pela Defensoria Pública. Muito bom. Tá? E não é um processo longo, não é um processo para demorar 1 ano, 2 anos. Até porque a curatela provisória, o juiz já determina. Até porque muitas vezes é um caso de muita urgência. Sim. Vai ter que lidar, é o cadastro novo do INSS. Sabe o que é? O Estado mudou o banco, não é mais o banco tal, é o banco Y. Cadê o povo enlouquecido para poder abrir a conta nova? Tudo isso. Se a pessoa tiver um grau, vai precisar dessa curatela. Sheilinha está nas redes sociais, @Sheila_Sodré, toda quarta-feira na Jovem Pan e a cada 15 dias aqui no Com Você. Tem muita coisa postada legal, né, Sheilinha? Oh, com certeza. A intenção é levar informação jurídica para você. Recentemente encontrei uma telespectadora sua, Fê, que assiste, e ela falou, e eu disse, meu Deus, eu saí da loja tão emocionada. Porque ela disse, olha, eu tô acompanhando você com Fernandinha há muitos anos e eu quase que às vezes eu acho que eu já sou quase uma advogada, porque você falou de tantos assuntos que eu vou pesquisando, eu vou aprendendo, porque às vezes eu dou opinião como se eu fosse advogada. A ideia é essa, os nossos quadros são todos educativos. Perfeito. Eu digo que a gente tem aulinhas aqui, né? Exatamente, Fernanda. Eu vou desejar um Feliz Natal para você, para o nosso telespectador, para as pessoas que estão nos assistindo. Né? Que você só volta em janeiro. Eu só volto agora em janeiro. Aproveite, meu amor, aproveite bastante o recesso. Tudo de bom para você. Beijo, esse ano ela me abandonou, não vou passar com ela Réveillon, mas tudo bem, eu passo depois. Anos é o primeiro ano que a gente vai... A gente se encontra dia 1º, tá? Com certeza. Beijo, Sheilinha.